Oi, pessoal, mais um episódio aqui do Gorila Gospel Podcast. Hoje eu vou conversar com o pastor Júlio César Marani. Foi o pastor que me guiou no meu início de caminhada. Posso dizer que é um pai na fé, né? Amém. Que me aguentou durante muito tempo, que me ensinou muita coisa, que me guiou no meu processo de liderança dos jovens e adolescentes, pastor da Catedral da Família Cristã, é um amigo pessoal também, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma das coisas que é muito importante para todo cristão. Então seja bem-vindo. O Rafael depois ele vai botar as tuas redes sociais, vai da igreja, e aí quem não conhece o canal, curte, comenta, compartilha, faz aquele processo todo bacana, bonito, né? Espalhar a palavra de Deus. E vamos começar a conversar, então? Vamos. Pastor, você se considera um homem de oração? Como todo cristão, né, a gente segue a orientação da palavra, a nossa vida é uma oração. A vida de um cristão é uma oração. Quando Paulo, lá em Tessalonicenses, disse que a gente deve orar sem cessar, não é que a gente deve ficar o tempo todo de joelho, cabisbaixo, o olho fechado. A nossa vida deve ser uma vida onde a presença de Deus é constante. Então, o cristão, na realidade, ele é uma pessoa de oração, porque ele é templo e morada do Espírito Santo. Então, tudo meu é conversando com o Senhor, o tempo todo, a todo instante. Agora, por exemplo, você é um homem de oração, você tem os tempos devocionais de oração, que você vá para o seu quarto, isso é muito importante, isso é alimento para todo cristão. E como a gente é pastor e eu preciso preparar a palavra, eu medito na palavra, não existe meditação de palavras sem oração, elas não podem ser feitas separadas. Um pastor ele não pode querer pastorear, cuidar de gente, se ele não tiver esses devocionais, esses momentos íntimos com o Senhor. Então, como cristão, sim, nós somos. A nossa vida é uma oração. Então, nisso que você falou, da nossa vida é uma oração, eu lembro que no meu início, eu lembro que até quando a gente conversava, você falava, não, eu falava alguma coisa, algum problema, você falava, não, vamos orar, vamos orar. E aí no fundo da minha cabeça eu pensava assim, mas vamos fazer alguma coisa, né? Eu não entendia que orar é fazer alguma coisa e que trazia o direcionamento para aquilo que precisava ser feito, né? Como que a gente... eu gosto muito da comparação entre Marta e Maria. Né? Marta estava lá ocupada, fazendo um monte de coisa, e Maria orando. E como que é essa questão de ser uma pessoa de oração, mas também ser uma pessoa de ação, de atitude? Porque as pessoas têm quando as pessoas olham para um cristão, o estereótipo do cristão, ele não é uma pessoa muito ativa no estereótipo, né? É uma pessoa que abaixa a cabeça, igual você falou, né? Abaixa a cabeça e bota o joelhinho no chão e ora. Como que a gente transforma essa oração numa atitude nossa? Porque é essa questão, né? A definição de oração que às vezes a gente não compreende direito o que é, né? A oração é aquela busca constante do conselho do Senhor. Tudo que você fizer pautado no que Deus fala. Então você cria uma intimidade. E como transformar isso em ação é você sendo verdadeiramente um seguidor de Cristo. Então toda ação de um cristão, ela parte do pressuposto que vem de uma oração. Porque, como eu falei no início, a visão que a gente tem de oração, e talvez a gente foi ensinado assim, é aquela questãozinha, né, de orar enquanto tem um símbolozinho de estar orando. Então, quando alguém aparece, alguém está com fome, alguma necessidade, vamos orar. E aí as pessoas ficam só em palavras, mas não é assim. Nós precisamos orar, buscar a orientação de Deus para as nossas vidas, para o que nós vamos fazer. Então, a gente ora, Deus vem ao nosso encontro, traz um discernimento a despeito do que a gente vai fazer. Por exemplo, eu estou em constante oração aqui. Eu entrei orando, vim caminhando da igreja para cá orando, e para Deus dar esse discernimento, e eu estou falando com você, mas falando, Espírito Santo, vai levando, não deixa o Júlio César falar. Então, essa intimidade, essa relação que nós temos que ter. Hoje mesmo, só para pontuar,
Alguém me mostrou nas redes sociais a história de uma mulher, viúva de um gari, que morreu num acidente de trabalho, e ela mora no lixão. E aí o pessoal postou tudo. E aí um dos irmãos falou assim, ficar só orando não vai resolver o problema dessa mulher. A questão é, eu oro, Senhor, me deu discernimento. A partir daquele momento, o que nós vamos fazer? Aí o Espírito Santo vai dar o discernimento para você agir. Então, uma oração sem ação, ela não é uma oração, ela fica sem sentido. O Senhor vai te mostrar, o Espírito Santo vai te conduzir a você fazer aquilo que realmente é necessário fazer. Nisso que você falou, eu lembro que algumas ações que a gente fazia, né? Por exemplo, tinha a Missão do Lar, tinha a Quinta do Irmão, tinha Vamos Orar por Você, que ainda tem, né? Tem, Homens de Fé. Homens de Fé, Homens de Honra, as Mulheres de Fé. E tinha, a gente foi muito levar algumas coisas para quem estava precisando lá nas comunidades mais carentes. Sim, a gente foi muito no Imberal. Toda vez, no início, né, quando eu era mais imaturo, eu pensava assim, eu falei, bom, isso aqui que é ser cristão, é fazer. Só que depois eu lembrei que toda vez que a gente ia fazer, tinha oração no início e no fim. Ou seja, você tem que estar, as ações têm que estar debaixo de orações. Certo. Né? Como que a gente faz, como que foi o teu processo, no caso? Porque eu acho que cada um tem um processo bem pessoal. Mas como que foi o teu processo esse negócio que você falou, por exemplo, de o Espírito Santo não deixa o Júlio César falar, que seja o Espírito Santo, né? Para você, para suas ações, ou até mesmo as suas orações, aquilo que você pede, não ser aquele negócio tipo, pô, Senhor, mas eu preciso tanto de uma casa maior, entendeu? Porque eu acho até que é parte do processo inicial de oração, mas também é uma falta de entendimento do que realmente, da oportunidade, do momento que a gente está tendo de comunicação. Né? Como que foi o teu processo de oração? Foi errando muito, né? Foi como o processo, muito. E nós estamos em constante processo. A gente olha, por exemplo, para Pedro e você vê isso. É normal você ter esse processo de crescimento. A gente vai aprendendo com o tempo e o próprio Espírito Santo vai tratando com a gente, né? E aí a gente vai começando a compreender. Por exemplo, você falou assim: isso é ser cristão. Ser cristão é uma das coisas assim mais diferentes do que a gente identifica nos dias de hoje. Ser cristão é sofrer como Cristo. É algo muito forte e pesado alguém dizer eu sou cristão. É quando você sofre por amor ao próximo. Então, aí a gente vai... Isso é com o tempo. Porque a gente vai entendendo que, por exemplo, ser cristão é o quê? É ir lá e fazer as assistências sociais, é ajudar, mas vai muito mais além. Mas isso... A caminhada cristã vai tratando com você. Você vai errando, o Espírito Santo vai te buscando, você vai buscando, às vezes, de forma errada, mas é comum, cada um, Deus tem um trato diferente, pessoal com cada um. Então, eu fui aprendendo assim. Eu falei, eu preciso ser uma pessoa de oração, como você falou no começo, eu preciso ser um homem de oração. Então, no processo de querer ser um homem de oração, às vezes eu falei, não, eu tenho que ficar horas e horas orando. E a gente foi compreendendo que aí eu andava no carro e conversando com Deus, o que eu devo fazer? Alguém me trancava, eu ia lá e o Espírito Santo me incomodava, perdão, Senhor. Aí eu comecei a entender o que é orar. Eu comecei a entender que é conversar com Deus, é falar com Deus. E às vezes eu preciso estar em secreto com o Senhor, porque eu preciso falar coisas com Ele que é íntimo meu. E aí você vai crescendo. Então foi um processo de crescimento. Foi não. Está sendo um processo de crescimento, né? E a gente vai amadurecendo. Vai chegar ao ponto que eu vou olhar e não vou começar mais a me achar aquele homem imaturo. Aí eu vou identificar. Vou falar que nem Paulo, já não é mais o Júlio César, mas é o Cristo em mim. Mas todos nós estamos passando por esse processo. Eu já escutei em algumas... E eu lembro que... Eu fui assim também, né? Eu acho que é um processo natural quando a gente... Fala assim, não, mas só quer orar, não quer fazer. Tá? No ímpeto de, não, agora eu sou cristão, então eu tenho que mostrar para todo mundo que eu tenho que fazer tudo. E a gente acaba, às vezes, metendo os pés pelas mãos. Né? Eu já fiz muito isso. Às vezes ainda tem gente aqui que me dá uma freada, sabe? Mas, enfim, inconveniência.
É um processo que eu tenho aprendido a viver, porque eu acredito também que o processo de amadurecimento cristão é um processo à parte, mas o processo de oração é uma coisa que a gente desenvolve também. Eu achava, como é que eu posso explicar isso? Eu achava muito incômodo eu ir pro meu lugar secreto e orar, porque eu ficava assim, bom, se for para eu ficar quieto, então eu posso ficar quieto em qualquer lugar, né? Eu posso, se for para ficar só na minha cabeça. Isso foi uma coisa que funcionou comigo. E aí eu pensei assim, bom, então eu preciso de um lugar onde eu possa de fato verbalizar aquilo que eu estou querendo falar para Deus. Só que aí eu fugia disso, porque aí eu tinha que falar das coisas que eu não queria falar, né? Que eu não queria enfrentar. Que no teu lugar secreto você vai falar daquilo que você tem de mais íntimo. Sim. E ouvir, mesmo que seja para você mesmo, se ouvir falando dos teus erros, dos seus pecados, é doloroso, é constrangedor. E aí eu fugia disso. Você tá entendendo? Eu fugi, porque eu falava assim, não, eu vou orar só aqui mesmo. Assim, não, senhor, eu não vou falar não, você sabe o que é e tal, entendeu? E eu entendi que o processo de oração era um processo de comunicação comigo também. Certo. Entendeu? Como que a gente, esse escutar a comunicação de Deus, as respostas, como que a gente discerne isso? Então vamos lá, boa pergunta. Primeiro, vamos só definir essa questão do lugar secreto, porque isso não é uma regra. Quando a gente lê a palavra de Deus, nós precisamos muito contextualizar e entender o que está acontecendo. Uhum. Ver os personagens, né? Interpretar aquilo ali. Então, por que Jesus trata aquilo? Porque qual era o costume dos fariseus? Ir aos cantos da praça e falar em voz alta, para chamar para si, para mostrarem que eles eram homens de oração. Ok? Ó. Aí Jesus fala, por que você não vai no teu quarto em secreto? Para que isso? Na realidade, não é necessário. O quarto secreto pode ser aqui, no dia a dia. Porque você está em silêncio, você está conversando com Deus. A questão, quando Jesus coloca, é uma resposta àquela vaidade dos fariseus de quererem mostrarem que eram melhores. Agora, a respeito de como discernir a resposta de Deus, é muito interessante isso. Porque às vezes não tem resposta. Não tem resposta. Você quer ver? Eu posso ler um texto sagrado? Lá quando... Ainda bem que eu falei que pode, se eu falasse que não... Lá em Lucas capítulo 18, Jesus vai trazer uma parábola do juiz iníquo. E ele vai contar a história de uma viúva pobre que era perseguida por adversários. Viúva na época de Cristo já sofria muito. A mulher já sofria muito, ainda mais viúva, ainda mais perseguida por adversários. E um juiz que não temia a Deus, um juiz ruim que não se preocupava. E ela está ali constantemente buscando. O juiz não aguenta aquela encheção, né? E ele vai lá e fala, rapaz, espera para lá de me perturbar, eu vou fazer justiça para ela. Aí Deus vem, faz a comparação, fala, aí Jesus fala, se um juiz desse, que não teme a Deus, que é ruim, faz isso, para uma pessoa que insistiu, quanto mais Deus. Aí ele fala, porventura, olha, a questão do final da parábola é muito interessante. Encontrarei fé quando eu voltar? Será que o filho não vai encontrar fé aqui na terra? Por que ele diz isso? Porque ele está falando da persistência na oração. Mas as pessoas vão parar, você vai orar até que horas? Até Deus responder. E se ele não responder? Aí Jesus fala, será que quando eu voltar você parou? Você desistiu? Porque a resposta que eu quero de Deus geralmente é aquilo que eu quero ouvir, às vezes não é. Lembra de Jó? A resposta de Jó foi quando ele parou de tentar entender, de tentar escutar uma resposta positiva de Deus e começou a vislumbrar as pessoas que estavam à frente dele e começou a orar por elas. Então, essa parábola ela diz que a nossa oração é vida. É isso que eu estou falando, é intimidade com Deus. É eu buscar a presença de Deus independentemente, porque Deus ele traz as respostas. Por exemplo, você é uma resposta de Deus na minha vida, vocês todos aqui. Esse programa já é Deus falando comigo. Mas eu quero identificar, a gente cria um misticismo, uma coisa mística, de querer ouvir a voz de Deus. Pirotecnia, né? De querer ter um sinal. Olha, Deus falou, teve a resposta. Será? E se não for?
Se não for, é uma resposta de Deus. Então, aí por isso que Jesus pergunta, ele dá o exemplo daquela mulher com uma pessoa que não desistiu de frente a uma pessoa muito ruim, que era um juiz injusto. Agora, e nós, diante de um juiz justo, nós vamos desistir? Aí por isso que ele faz a pergunta, será que eu vou encontrar fé? Será que as pessoas ainda vão estar esperando? Então, é muito interessante quando você faz essa pergunta, porque o discernimento da resposta de Deus já é quando eu começo a orar, eu já estou discernindo que eu já tenho a resposta de Deus. Então, quando a gente... Eu estou entendendo. Quando a gente... quando a gente... Por exemplo, nesse aspecto que você falou, eu estou orando, eu venho orando e eu não tive uma resposta, não tive nem a resposta que eu queria, nem uma resposta que eu não queria, né? Digamos assim, o silêncio. O silêncio, ele também é uma forma de te direcionar, porque talvez se você não está obtendo nenhuma resposta em relação a isso, ou não é importante, ou você já sabe o que você deve fazer, mas está com medo, digamos. Sim. Em que momento, porque isso é uma coisa é uma dificuldade que eu tenho, né? Quando eu me deparo com esse silêncio, será que eu tenho que mudar a minha oração? Será que eu tenho que... Ou é o meu comportamento que precisa mudar para que a minha oração... Até para que eu ore por coisas diferentes. Porque às vezes a gente está orando pela mesma coisa porque a gente não fez nada sobre isso ainda. Entendeu? Então, em que momento que esse silêncio é entendido como resposta? Porque às vezes a gente vai muito do nosso, né? Certo. Não, ó, eu preciso... Deus me dá um sinal. Aí escuta uma batida de carro... Aí, ó, o sinal de Deus. É isso. Por quê? Eu acho que isso daí está mais ligado com o que a gente quer e transforma, né? Pronto, você chegou no ponto, é isso aí. É porque você quer ouvir aquilo que você buscou na oração. E nós, na maioria das vezes, nós temos uma questão quando a gente ora, nós somos muito imprudentes, a palavra correta seria essa, imprudentes na oração, porque a gente pede alguma coisa para Deus, que a gente quer. Ontem lá na ministração da quinta, eu falei assim, eu não tenho coragem de chegar a Deus e pedir algo que eu quero. Eu até exponho, Senhor, a minha vontade é essa, mas não deixe acontecer do jeito que eu quero. Que seja feito conforme a sua vontade. Porque se a vontade dele for do jeito que a minha, ótimo, mas se for o contrário, que seja do jeito dele. Você já pensou se Deus entregar tudo que eu quero? Que vida que eu vou ter? Não, eu acho interessante você falar isso, porque assim... quando a gente fala da nossa vontade, ela é muito ligada ao objetivo, né? Por exemplo, Senhor, eu quero, sei lá, a pessoa, eu quero alguém que está orando por um emprego. Okay. Senhor, eu quero um emprego, me dá um emprego. Tá. Aí ela entende que é a vontade dela, esse é o objetivo. Certo. E a gente pode dizer de forma, né, generalista, assim, que pode ser o objetivo de Deus também, que você tenha um emprego. Ele não quer que você fique desempregado, passando fome. Só que aí é que o que eu acho interessante, assim, que seja feita a tua vontade, que seja do jeito de Deus. Então, às vezes, o jeito de Deus às vezes não, a maioria das vezes, o jeito de Deus é que a gente não entende. Porque quando a gente ora por um emprego, a gente acha que o emprego vai se materializar. E às vezes acontece assim, pô, o senhor não me deu um emprego, então eu montei a minha barraquinha, fui vender salgado na rua e consegui pagar minhas contas. Você está empregado, você está trabalhando. Não é do seu jeito. O objetivo foi atingido, só não foi do teu jeito. Entendeu? E eu acho que é isso que a gente, a gente, de forma geral, né? As pessoas têm essa dificuldade de falar assim, pô, mas aconteceu o que eu esperava, mas não aconteceu do jeito que eu queria. Porque o que a gente precisa, na verdade, eu vejo dessa forma, não é do objetivo. A gente precisa passar pelo processo. Certo. Entendeu? E aí, nesse processo, é que as orações ficam, sabe? É muito... Senhor, pelo amor de Deus, olha eu aqui, me ajuda e tal. Quando, na verdade, eu acredito que muitas das respostas de Deus têm a ver com a gente se levantar, se manifestar e mostrar que através da oração a gente tem sido direcionado a fazer, né? Porque o cristão não é fraco.
Ele não, e ele é visto como fraco pela postura que muitos cristãos têm. Mas eu acho que quando eu digo que é fraco, não é assim de ser imponente, mas de ser resiliente, de ser persistente, entendeu? E eu acho que a oração alinha isso, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui para a gente entender, porque o segredo de tudo isso está aqui, não está no ouvido, está na mente. É mente. Nós precisamos renovar a nossa mente. Paulo ele escreve dizendo que nós precisamos ter a renovação. Ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Quer dizer, como que eu renovo a mente? Através da palavra. Eu preciso transformar a minha mente. Porque eu estou moldado, na minha mente, o que é o mundo? É tudo isso aqui, tudo que você vê é mundo. O mundo é isso. Então, o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito, esse conceito disso está em relação ao que minha mente pensa. Então, quando você ora e pede, você vai pedir algo que seja bom, algo que seja agradável e algo que seja perfeito. O que está construindo na tua mente. E então, normalmente isso é favorável a mim. Sim, né? Sim. Então você olha e tudo, e mesmo que talvez não seja para favorecer o outro, mas eu tenho essa construção. Sim. Quando eu renovo ela através da palavra, e aí, como eu falo, não tem como você meditar na palavra sem orar. E não tem como você orar sem meditar na palavra. É conjunto isso. Oração tem que ser com a palavra de Deus. Quando você vai buscar. Quando você começa a meditar na palavra de dia e de noite, né, de manhã, de tarde, o tempo todo, você está orando, a sua mente vai sendo transformada. Aí o texto vai dizer que aí sim você vai provar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E aí nós temos uma compreensão diferente das coisas. Então aí, a partir desse momento, o meu objetivo de vida é cumprir. O que Jesus fala? Que o meu alimento é fazer o quê? A vontade de Deus. Então, que seja feita em nós a vontade do Senhor. O cristão ele tem essa renúncia do seu próprio eu. Então, quando nós estamos passando por lutas, dificuldades, o clamor que nós temos que fazer é: Senhor, me fortaleça. Cumpra-se em mim a tua vontade. Mas isso é um processo de amadurecimento muito grande. Então, por exemplo, eu quero dar um exemplo aqui para a gente entender a respeito do emprego, porque eu vi isso, eu testemunhei. Uma pessoa pediu, disse que fez uma campanha para buscar, como se nós precisássemos fazer alguma coisa para Deus entregar para nós. A gente aniquila a graça. Tudo que Deus faz por nós não é por mérito, é por graça. Então, essa pessoa disse que fez uma campanha e conseguiu um emprego. E aí ele deu testemunho na igreja, uma bênção. E o que foi esse emprego? Aí, olha só, teve uma história de um cidadão que ele foi mandado embora, porque o dono da empresa era daquela igreja, ficou sabendo, e ele demitiu o rapaz. Para contratar outro? Para contratar um crente, que o rapaz não era. O que o rapaz fez? A filha doente, não tinha condição, ele cometeu suicídio. É o agir de Deus isso? Não. Foi a mão de Deus. Então você percebe como às vezes a gente está entendendo, porque foi do jeito como você colocou, agiu do jeito que eu quis. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai testemunhar a respeito disso, né? E acaba parecendo que a gente tem o poder de controlar. De controlar Deus, né? Então, quando eu compreendo a vontade de Deus sobre a minha vida, quando eu compreendo que tudo que Ele fizer vai ser bom, agradável e perfeito, por mais que isso seja difícil, por mais que isso seja doloroso, aí eu vou dar o testemunho que você conhece da minha filha recém-nascida. Com 15 dias os médicos despacharam, e eu no quarto orando e falando: Senhor, seja feita a tua vontade. Só que aquilo foi me dando uma angústia. E eu clamei: Senhor, o que ia acontecer? Amém. Eu só preciso entender que é a tua vontade que está sendo feita. Só me mostra que é tu que está conduzindo isso. E quando eu orei assim, a porta bateu. Uma pessoa entrou, uma mulher, dizendo que estava orando na casa dela, por estar sabendo o que estava acontecendo. E ela queria, Deus incomodou ela para ir lá no hospital falar com a gente. Só que ela não sabia o que falar, mas ela disse que quando bateu na porta, Deus falou no coração dela: fala para ele que eu estou com ele. Então, quer dizer, aí você começa a ter experiências de você entregar a própria vida da tua filha, mas você saber que se ele levar, se ele deixar, tem um propósito a ser cumprido, e você entrega o teu caminho. Lembra o salmista, Salmo 37, versículo 5? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia.
Confia nele, o resto Não adianta fará. entregar e ficar, opa, ei, Senhor. Porque se nós esperar, olha como a Bíblia se encaixa, porque se nós esperar, e isso tem a ver com oração, se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens, como cristãos, e nós não somos os mais miseráveis. Nós sabemos que isso aqui é uma névoa, isso é passageiro, nós somos estrangeiros, né? Passageiros de algum trem, já estou cantando uma... Mas nós estamos indo em direção à nossa pátria. Então, e aí a nossa esperança é lá. E isso tudo muda, mas renovação de entendimento. Você falou do negócio que eu lembrei quando um amigo nosso faleceu, eu lembro que foi algumas horas ou no dia seguinte a esposa ter orado entregando a vida dele. Algumas horas. Foi algumas horas, né? E quando aconteceu isso, aquilo me marcou muito, porque eu falei assim, olha, a oração, Deus sabe o que ele vai fazer e por que ele vai fazer. Mas se a gente não entender, ou se a gente não alinhar, eu lembro muito eu não sei, não lembro o endereço, mas que fala sobre inclinar o nosso coração. E se a gente não fizer isso, e as coisas acontecerem do jeito dele, da vontade dele, a gente ressente, porque o nosso coração não está naquilo. Quando o coração dela se inclinou para a vontade dele, ela entendeu, falou assim, é o que precisa acontecer, amém, entregou. A oração tem a capacidade de criar essa comunicação, né? Sim. Mas é um processo doloroso também, porque é aquele negócio que você fala assim, pô, mas eu tô orando para dar certo. Se eu tô orando é porque eu acredito. E não basta acreditar, entendeu? Não é só acreditar que as coisas... A minha fé não é grande o suficiente. Então, eu acho que até a forma como a gente ora, de certa forma, ela demonstra a fé que a gente tem. A confiança, né? O conhecimento. Que é o que você falou da intimidade. Como que isso se reflete no nosso dia? A gente está falando de situações extremas, né? Como que isso se reflete no nosso dia a dia? É assim, Tiago disse que a gente não recebe porque a gente não pede. E quando a gente pede errado porque nós estamos pedindo só para o nosso próprio bel prazer. Porque tudo que você pedir, você vai receber. O que é que você vai receber? Conforme a vontade de Deus, é o Espírito Santo. A resposta das nossas orações é a presença do Espírito Santo em nós. Então, quando eu entender esse processo da oração, de buscar a Deus, de entregar a minha vida ao Senhor e de compreender a vontade dEle, o meu dia a dia, o que vai acontecer com Ele? Vai ser gerada em mim uma paz que vai exceder todo entendimento. Você vai estar passando por uma dificuldade tão grande, as pessoas não vão compreender. Como assim o Olavo está em paz? Você vai estar sendo apedrejado e o teu rosto vai transparecer paz, Estevão. Você imagina a igreja perseguida no começo, lá na origem. Roma, Estevão estava orando por quem estava apedrejando ele. Roma, faltou madeira de tanta gente que foi crucificada e queimada viva. Aí você imagina, os cristãos viam seus filhos sendo queimados, e foi a época que a igreja mais cresceu. Por quê? Porque ninguém morre por aquilo que não acredita. Então você viu seus filhos sendo queimados. Acho que está faltando queimar uns aí. Mas quer ver? Você quer ver? Não sei se você já leu um livro chamado O Homem do Céu. Eu recomendo esse livro. Não li. Eu já vi, é de um... É um chinês. Chinês, isso. Eu ia falar vietnamita. É a maior igreja do mundo, mas porque a maior igreja institucional é na Coreia do Sul, uma única igreja. Tem mais de 1 milhão de membros. Não entendi. É uma igreja, é uma congregação só? Na Coreia do Sul. Né? Agora, na China, a igreja, porque lá tem a igreja oficial, né? Só que, por exemplo, não pode pregar o Apocalipse, não pode pregar a ressurreição, eles que comandam. E aí os cristãos começaram a trabalhar, porque a China foi evangelizada, foi perseguida, aniquilou todos os cristãos, aí voltou a ser evangelizada. E aí, hoje, tem 200 milhões de cristãos em cultos escondidos, subterrâneos, em garagem. Quer dizer, tem um Brasil crendo em Jesus dentro da China. Escondido, não oficial. E aí, quando você lê o livro, por isso que eu recomendo, leia o livro, que você vai mudar a concepção. Porque aí eles clamando ao Senhor, e aí, quando o pessoal perseguia eles, que eles apanhavam, eles louvavam a Deus, eles glorificavam. Agora,
recente. Eles glorificavam a Deus. Eu acho interessante você falar isso, porque muita coisa que a gente... assim, talvez eu seja um pouco extremista nesse aspecto, mas eu acho que muito do nosso comodismo como cristão é porque a gente não entende como é viver de fato perseguido. Às vezes a gente... existe uma piadinha ou outra, você pode ser ridicularizado, sabe? Mas não é uma perseguição. Você não tem medo por ser cristão. Nós aqui no Brasil, Imperatriz, no Brasil, em grande parte do mundo. E aí a gente pega, né, eu acho que até e não é por falta de informação, porque hoje a informação é muito fácil de acessar. Eu acho que é mais por um comodismo sentimental que a gente se fecha para a igreja perseguida dos tempos de hoje. Aquilo que é relatado na Bíblia ainda acontece hoje. Ainda tem mulheres sendo apedrejadas, ainda tem homens sendo torturados. Tudo isso, ainda tem gente que não tem onde comprar uma Bíblia, tem que esperar chegar caindo de um caixote num avião. Isso acontece, isso é real. Mas a gente se fecha. Eu não sei se é uma ONG, mas enfim, Portas Abertas, não é? Sim. Que ajuda, faz assistência à igreja perseguida. Tem muita gente que não sabe nem do que se trata. Então, por quê? Porque também a gente está olhando muito para o nosso aqui, né? Minha dificuldade, tá? Eu não troquei de carro esse ano. Ô, Senhor, me ajuda. Então, não estou dizendo que a pessoa não tem que ter vontade. Essas vontades são inerentes ao ser humano. Mas essa falta de visão daquilo que está acontecendo lá fora, se não está acontecendo na minha congregação, então talvez não seja da minha preocupação. Sim. Entendeu? Eu acho que isso é o que tem permitido que a gente viva um certo comodismo da nossa fé. E esse comodismo, ele freia o nosso crescimento. Eu estou falando de forma geral, né? De forma geral. Assim. E esse comodismo, ele meio que nos condena. Jesus, ele conta o relato do rico e do Lázaro. O rico estava vivendo regaladamente, ele não tinha do que reclamar. Mas na porta dele tinha alguém com os cachorros lambendo a ferida. Nas nossas portas tem igreja perseguida. Sabe aonde? Eu vou falar algo talvez choque, mas tem um monte de... Eu vou falar uma coisa muito que é da nossa... No meio cristão hoje é o que choca muito. Sim. Na época de Cristo eram os publicanos, né, os traidores de Israel. Hoje é os homossexuais. Então você olha lá fora, muitos não são aceitos em igrejas, são perseguidos, porque eles se entendem no íntimo deles, mas a igreja não reconhece, coloca de fora, porque isso é abusivo. Não herdarão o reino de Deus, como se o mentiroso fosse herdar. Porque o pecado deles é explícito. Né? Mas o nosso também é. Mas só se que eles nós soubessem somos hipócritas, os meus... né? Então, olha só que coisa interessante. Existe aqui perto. Então, mas isso, Olavo, isso é bíblico. Quando você vai lá em Apocalipse, lá tem as 7 cartas de Jesus às igrejas. E aquilo ali são períodos que a igreja ia viver. Então, nós estamos em qual época? A igreja atual é Laodiceia. Não tem como mudar. É aquela igreja que se fecha, muito rica, sabe? Você olha, meu Deus, que coisa perfeita. Os melhores pregadores, tudo. E é o que nós estamos vendo isso, é um show, mas tem um barulhozinho. Quem é? Jesus batendo a porta do lado de fora, chamando você para ceiar com ele. Nós estamos deixando os pecadores do lado de fora. Nós estamos vivendo essa igreja. Uma igreja que se intitula, que se acha muito forte. Não é igual a igreja de Filadélfia, que se achava fraca, mas a força dela era Cristo. Daí eu abri uma janela para você que ninguém fecha. A igreja de Filadélfia existe hoje dentro das igrejas de Laodiceia. São pessoas que realmente creem e buscam. Mas o período que nós estamos vivendo é essa igreja. E isso a gente vê em como as pessoas oram. Em como as pessoas oram. Você não busca oração para abençoar, para que Deus te use, para você ser um instrumento de bênção na vida de tanta gente. Senhor, que leva a minha vida no lugar de outras pessoas. A gente não busca isso. Por quê? Porque é uma igreja
nós estamos vivendo hoje num padrão que é o muito eu. Nós estamos trabalhando muito essa questão do eu, sabe? O controle do eu, o que você está precisando, meu querido. Ó, e na realidade o chamado de Cristo é para você entregar a sua vida pelo outro, né? E você abdicando de si pela vida do outro. Então hoje nós vivemos o período da igreja de Laodiceia, uma igreja abastada, uma igreja que só olha para si mesmo, que se intitula rica e cheia da presença, mas que o próprio Cristo diz que ela é desgraçada, ela é caída da graça. E isso, como eu te falei, a gente vê e verifica pela oração, como a comunicação com Deus, como é. E a gente se fechando, sabe? A gente se fecha ali. A gente se reúne nos nossos templos e se fecha. E esquece que ser igreja... Você sabe o que é ser igreja? A palavra igreja, eclésia, significa chamados para fora. Olha só, quando nós estamos juntos, nós somos uma reunião dos santos. Mas você vai ser igreja mesmo quando você for chamado para fora, quando você é enviado lá, como ovelhas para o meio de lobos. Lá você é a igreja. A igreja é o quê no mundo? Luz. Luz e sal. Sal, é quando nós estamos lá. Aí o próprio Jesus, nesse texto, ele vai dizer assim, mas e se o sal for insípido? Parece uma coisa impossível. Como sal? Sal é sal. Se for insípido, tudo não é sal. E se a luz for trevas? Como a luz é trevas? É quando nós não formos dar o bom testemunho. Quando nós, no lugar de iluminarmos as pessoas, nós estamos apontando por um caminho errado. Porque o mundo segue a igreja. Conforme a igreja caminha, você pode ter certeza disso. O mundo caminha, porque ela é luz. O Jesus ele não diz para a igreja ser luz, ele diz que ela é luz. Então, quando a gente fala de oração, nós não estamos fugindo do assunto oração. Não. É essa comunicação com Deus. Eu preciso entender, nós precisamos mudar a nossa mente, nós precisamos compreender o que eu estou falando com Deus. Porque senão, Olavo, nós vamos fazer que nem o fariseu. O fariseu orava em pé, com muita segurança em relação a Deus. Por quê? Porque ele cumpria todos os ritos religiosos, todos. E ele não era hipócrita, e ele agradecia a Deus por isso. Só que ele disse assim, eu não sou como os outros. Rafael. Então, quando ele diz que ele não é como os outros, o que ele fala? Ele se acha melhor pelas suas próprias ações. E os outros é quem? O publicano, que se intitula pecador, que não tem coragem de falar. Ele não prometeu nada que iria mudar. Ele não disse que iria mudar porque ele sabia que não tinha condição de mudar. E aí ele fala, Senhor, abaixa a cabeça, fala que não é. Ele fica num canto. Uhum. E isso é o quê? Aí a resposta de Jesus a essas orações, ela constrange a gente. É desconcertante. Porque ele não ouve aquele que se acha justo. Ele ouviu o pecador. Ele ouviu o pecador. Então isso desconcerta a gente. Todo o sistema que a gente cria é desconcertar. Sabe o que traz? Nenhuma atitude tua que tu possa ter vai te gerar segurança em relação a Deus na tua oração. Nenhuma. Por mais que você pague os seus impostos, por mais que você faça tudo direito, por mais que você dê tudo isso não te dá segurança em relação a Deus na sua oração. A única coisa que nós precisamos fazer diante da oração é clamar o quê? A misericórdia dele. Nós não temos nada para oferecer a Deus para que nós possamos barganhar com Deus. O texto sagrado de Isaías vai dizer que tudo que nós fizermos como justiça não passa de trapo de imundície, que é um absorvente usado. Então, eu preciso compreender todos nós precisamos da misericórdia. Então, quando eu quebro isso, é quando eu começo a comparar. Eu não sou como aquele. E a igreja tem muito disso. Nós não somos. A igreja é santa. Então a igreja merece as coisas de Deus, e aí o processo da oração muda. Então eu vou orar ao Senhor, por quê? Porque eu sou igreja, porque eu sou santo. Você não recebe. Cristo disse, esse não foi justificado, mas aquele pecador foi. Mas como assim aquele não mudou? Aquele é um travesti, aquele é um estrupador, aquele é um corrupto. Mas ele reconheceu e clamou, eu preciso da tua misericórdia. Senhor. Pronto, esse é justificado. Então isso desconcerta, todo o sistema que nós construímos, eu fiz uma comparação, você gosta muito de brincar com Lego, né? Você lembra quando desmanchava, caía? É como se fosse isso, o nosso Lego desmanchou, ficou as peças soltas, e agora?
Porque a gente foi construindo conforme a nossa mente, o nosso entendimento. Então, essa resposta de Jesus à oração, ela desconcerta todo o nosso sistema religioso. Na realidade, por mais que você faz, não é que nós não devemos fazer, não é que nós não devemos nos reunir, não é que nós não devemos fazer o bem, mas nós devemos fazer isso em prol do próximo, em prol do pecador, não para comparar com o pecador. É pesado isso, por quê? Porque a gente tem o costume, né? Eu vejo muita gente criticando a questão, por exemplo, do assistencialismo, né? É comum as pessoas terem essa você falou o problema não é fazer o bem. Eu acho que tem a ver com o porquê que você está fazendo aquilo. Né? Eu conheço pessoas, todo mundo conhece alguém que já virou e falou assim, não, porque o irmão estava precisando, eu fui lá. É gostoso você ter a capacidade e a possibilidade de abençoar a vida de alguém. Mas aí eu acho que a oração alinha no porquê que você está fazendo isso. Né? A tua comunicação vai te dizer assim, porque às vezes alguém precisa ser ajudado e isso não vai nos trazer reconhecimento nenhum. Às vezes as pessoas não vão nem saber quem foi que ajudou, elas só vão receber ajuda. Mas aí a gente fica naquela de, mas por que eu não posso falar para a pessoa que fui eu que fiz? Entendeu? Por que a gente abençoou um irmão, se juntou e abençoou o irmão, por que eu não posso falar que eu abençoei? Porque eu acho que aí você cria um processo de e é um sentimento, é bem sutil isso, mas você cria em você mesmo aquele negócio de, não, eu quero reconhecimento. E aí quando você busca esse reconhecimento já não é mais para honra e glória dele, você está fazendo porque você quer um reconhecimento. Né? E aí você já não está fazendo mais não é uma doação ou um sacrifício teu para o outro. É algo que você está fazendo para que essa pessoa olhe para você e não para Deus. Certo. Eu acho que você está entendendo? Eu estou fazendo para que Deus escute a minha oração e responda. Isso. Por que eu estou te falando isso? Porque a gente vê muitos, né, tem muita gente falando da questão da teologia do coach. A teologia do coach são aquelas pregações que fazem você se sentir super bem e você entender que não importa quem você é separado e as tuas bênçãos estão guardadas e você de certa forma é a teologia da prosperidade, só que sem falar do dinheiro, falando do sucesso, né, da realização pessoal. É a teologia do eu. Isso, no final das contas é o evangelho. É o evangelho, é o que Deus vai fazer por mim. Exato. E o que eu sou merecedor. E aí, só que que você falou do problema da igreja como um todo, né? Não uma congregação A ou B, como um todo. E esse problema é aquele negócio, mas eu não me sinto assim. Mas se é esse o tipo de palavra que você se alimenta, isso vai guiar o teu comportamento. Por quê? Porque é o que você falou da mente, né? A tua mente está sendo alimentada com isso, e aí as tuas orações vão falar daquilo que está na tua mente e o teu comportamento também. E agora? Como que a gente resolve isso? Você tocou num ponto muito interessante. Deus não manda a gente julgar ninguém. A única parte que ele manda julgar é a respeito da pregação do evangelho. Anátema. Jesus, ele advertiu várias e várias vezes contra os falsos pregadores. E eu escutei esses dias alguém falando algo muito interessante. Ele falou assim, interessante que os bereanos eles escutavam Paulo e eles iam lá consultar se era verdade o que Paulo estava falando. E hoje a gente escuta qualquer um e não consulta. Pois sabe? A gente não vai verificar. Peraí, será que o que o Júlio César está falando? Peraí, ele falou um monte de coisa ali. Deixa eu ir lá nos textos que ele falou. Rapaz, nós não consultamos. A gente não pesquisa que espírito é esse. E a palavra recomenda isso. E aí a nossa mente vai sendo. Por isso que pessoas vão chegar, Jesus falou, não, Senhor, mas eu me reuni todo domingo no teu nome, eu dei o dízimo no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome. Jesus doei cesta básica. Falou, eu não te conheço.
Porque a questão, Olavo, de você fazer, só para a gente ressaltar, eu posso falar que eu fiz? Pode. Agora vamos tentar entender. Porque Paulo fala assim, sejam meus imitadores. Então ele mostra o que ele está fazendo. Como eu estou imitando quem? Cristo. Mas olha o princípio. Então eu tenho que entender, quando tudo que eu for fazer, eu não vou fazer para merecer. Eu vou fazer porque Cristo já fez por mim. É constrangedor o que Jesus fez por mim na cruz. Então eu não consigo ver alguém necessitado, aquilo me incomoda. Eu não vou fazer, Senhor, eu estou fazendo porque eu quero receber. Não. Então eu não fui transformado ainda. Quando eu faço assim, aí eu chamo outras pessoas. Vamos agir, vamos abençoar as pessoas. Então você mostra aquilo para ser um incentivo, porque Paulo se colocou como um incentivo. O texto sagrado diz que era necessário que a cruz fosse levantada. Em Hebreus fala que na minha caminhada eu tenho que olhar para Jesus. Exemplos. Nós precisamos de bons exemplos. Mas bons exemplos que estão... Que apontem para a cruz. Apontado para a cruz. Não é aquela coisa, eu estou fazendo, querido, faz, minha vida está desse jeito, é porque eu faço assim. Não é. São os gurus da internet. Eles falam muito... de olha onde eu tô. É gurus, não é gorilas. Não, os gorilas pode falar com os gorilas. Mas é interessante, você falou dos bereanos, e eu lembro que toda vez que alguém pede o meu testemunho, né, eu falo sobre os meus primeiros 3 a 4 meses lá na catedral. Eu sempre falo isso, e eu não sabia dessa relação com os bereanos. Mas toda vez que eu saía do culto, eu chegava e aí naquela época eu achava que a Bíblia católica era totalmente diferente da evangélica, né? E aí eu ia pesquisar na internet sobre as coisas que você tinha falado. Que eu até falo, cara, naquele período ninguém estava prestando mais atenção no culto do que eu. Mas não era porque eu queria ouvir a palavra, é porque eu queria pegar no erro. Mas mesmo assim eu chegava em casa, ia pesquisar, e esse processo me transformou. Por quê? Porque, no fundo, eu tenho tentado voltar para esse bereanismo meu, porque eu entendi que, assim, eu escutei a palavra, e aí aquilo fez sentido para mim. Mas eu preciso verificar a veracidade dessa palavra, certo? Então eu ia lá e via na Bíblia. E aí você acaba, né, pegando o costume de falar assim, vamos ver o que outras pessoas dizem sobre isso. Você vai juntando entendimentos e aí acaba que você fala assim, cara, há uma unanimidade. Por que eu vou lutar contra essa unanimidade? É bíblico, está dizendo lá, a gente escuta de diferentes versões da mesma verdade. Eu escuto a interpretação do pastor Júlio sobre como uma determinada passagem se aplicou na vida dele. Aí eu escuto a do Rafael, eu escuto a da Natália, a do Vinícius, e aí eu, baseado naquilo, eu falo, cara, tudo aponta para a mesma coisa, que é o que está na Bíblia. Então, acaba que você passa a entender que é um processo indiscutível. E você fala assim, bom, é indiscutível, tá certo. Agora, como que eu vou assumir esse compromisso? E aí você vai gerando as mudanças. Qual que é o problema do ser humano? É que quando deu certo, aí você começa a ver assim, pô, tô melhor, tô entendendo melhor, tô vivendo melhor. Assim, não necessariamente de qualidade de vida, mas com princípios. Os princípios estão ficando mais alinhados. Aí você fala assim, então, aí você parte por eu já sei como é que faz e tira o hábito de estar sempre fazendo, verificando, lendo, se alimentando. E aí você começa a definhar de novo. Entendeu? Eu estava conversando com uma pessoa outro dia, a pessoa estava falando, porque eu falando da vida, né? Comecei a fazer exercício, comecei a acordar mais cedo, mudei minha alimentação, comecei a me sentir melhor e tal. E aí comecei a ser mais produtivo, eu comecei a trabalhar mais. Aí eu falei, o que aconteceu depois? Eu comecei a trabalhar mais, aí parou de sobrar tempo para fazer exercício, para me alimentar melhor. Eu falei, pô, mas você largou justamente o que estava te fazendo melhor. E eu entendo isso como oração também. Sim. Você está orando, você está meditando na palavra, você está entendendo, você está mudando o teu pensamento, gerando um comportamento diferente.
Aí quando você começa a ver aquele comportamento, você fala, opa, tô bem, tô saudável espiritualmente. Para de fazer. E aí tu larga a oração. Larga a oração. Entendeu? Então, no final das contas, eu tenho visto isso, que essa prática da oração, eu comprei um livro, ainda não comecei a ler, mas até porque a Emily pediu para ler ele primeiro, chama Liturgia do Ordinário. Né? E que tem a ver com como adorar a Deus nas pequenas coisas. Né? Tô lavando um prato, tô cuidando da casa, tal. E esses são momentos. Essa adoração naquilo que a gente faz é um momento de oração. Né? A gente parte do princípio infantil de que oração é o que você pede. Sim. Não, mas é a conversa, né? Com certeza. Se você fosse Deus, eu estaria em oração aqui. Não, bem perto. Mas é interessante você falar isso, porque como é que eu amo a Jesus? Eu, quando aceitei Jesus, eu queria muito amar Jesus. Mas eu falava, onde que eu amo? Eu preciso, sabe? E onde é que está Jesus? Aí eu comecei a entender, eu amo Jesus quando eu amo você. Você está entendendo? Você falou assim, Deus. Sim. Então, quando eu adoro a Deus, é quando eu estou aqui fazendo o meu melhor para você. Eu estou sendo sincero com você. Isso é adoração, ó. Quer comais, quer bebais, quer participar de um programa, quer, sabe, tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Não faça como se fizesse para homens. Faça como você estivesse fazendo para Deus. E isso traz uma diferença. É por isso que Jesus vai falar, vem cá, eu estava com fome, me deu de comer. Com sede, me deu de beber. Eu estava preso, fosse me visitar. Quando? Quando a gente fez a alguém. Aos pequeninos, aqueles que a gente às vezes nem olha. Então, a presença de Deus, ela é muito real em nós aqui. Eu convidei uma pessoa para vir e aí essa pessoa ela perguntou qual que é o meu engajamento. Aí eu desisti de convidar. Eu falei, desculpa, a gente vai ver uma data. Tá a gente bom. vai ver uma data. Por quê? Se fosse para o outro podcast, o da Gorilla Insight, que a gente fala sobre gestão, não sei o quê, eu até entendo, né? É uma questão de mercado de trabalho, beleza. Okay. Só que, eu chamei... É uma pessoa do meio cristão. Eu expliquei qual é a proposta. E aí a pessoa falou assim, não, me diz como é que é o teu engajamento, tal, seguidores. Eu falei assim, não, eu falei o seguinte, eu vou alinhar as datas aqui, como eu botei até a culpa no Rafael, sem querer perdoar, Rafael. Eu falei, eu vou alinhar com o produtor do podcast, e aí a gente volta a se falar. Por quê? Porque eu entendi que essa pessoa está buscando, assim, como que isso vai me promover. E você falou, né? Pô, eu não sei quantas pessoas vão assistir. Eu não sei como que isso vai chegar em determinadas pessoas. Mas eu sei que vai chegar. E eu posso fazer... assim, eu quero fazer o meu melhor, mas eu não vou manipular isso. Vamos gerar mais alcance, vamos impulsionar essa... Eu posso fazer isso com o de trabalho, mas eu entendo... aqui tem um outro propósito, né? Então, quem vem tem que vir com essa mentalidade que você falou, assim, cara, não importa o que a gente está fazendo aqui, que seja o melhor que a gente pode fazer aqui. Lógico. Porque quando alguém for assistir para entender sobre oração, vai obter respostas aqui e vai... mudar o entendimento para quando ela estiver no momento dela, ela fala assim, não, então deixa eu orar, eu entendi agora, a minha oração não pode ser mais a oração de uma criança, né? Porque a Mel, por exemplo, ela, hoje mesmo, indo para a escola, né, eu peço para eles fazerem uma oração, e aí a Mel passou por uma árvore, a gente passou ali atrás perto da entrada do Mateus ali, sabe, acho que é Antônio de Miranda ali, o João Lisboa, na João Lisboa ali, e aí parou naquele sinal na esquina com a Ceará e tem uma árvore grande ali naquele ponto de táxi. Aí ela ficou olhando para aquela árvore, assim, o papai do céu, que as árvores tenham muitos frutos. E aí eu falei, ela tá olhando, a oração dela tá completamente aleatória, né? Tipo, a hora que ela passar por alguém andando de bicicleta, que essa pessoa pedale bastante, e ela vai orando desse jeito. Mas amém, ela tá aprendendo essa comunicação. Pô, a Mel tem 4 anos. Verdade. Mas aí eu expliquei para ela,
Aí eu falei, bom, tem uma Porque oportunidade. ela fala muito, até Demais, com Deus ela... demais. E ela fica comentando a oração do Olavinho depois. Mas o que eu achei interessante? Que isso me deu uma oportunidade, escutando a oração dela, de explicar para ela, por exemplo, que ela falou que ela queria que a árvore tivesse muitos frutos. Aí eu falei para ela, Mel, sabia que quando a gente está lendo a Bíblia fala que Jesus é como se fosse uma árvore? Aí o Olavinho falou assim, mas ele é o leão. O Olavinho está fissurado no leão de Judá. Quando ele escuta aquela música Ruge o Leão, ele canta até alto. Quando ele descobrir que o diabo também é visto como leão... Eita, não confunde o menino. Mas aí eu falei para ela assim, Mel, você sabia que Jesus é visto como se fosse uma árvore e nós somos os galhos das árvores? Aí ela ficou pensando assim, eu falei, pois é, você falou que queria que a árvore tivesse muitos frutos, né? E quem vai dar esses frutos são os galhos, então os frutos vão sair de nós, que somos os galhos. Aí ela, o que são os frutos? É bem onde eu queria chegar. Eu falei assim, os frutos são as nossas atitudes, é a forma como as pessoas vão ver aquilo que Deus coloca no nosso coração. Aí ela parou, pensou, falou assim, pai, eu tenho frutos? Eu falei, tem, minha filha, você tem muitos frutos, mas até nesse processo de oração, por mais infantil que seja, ele já cria um entendimento, né? Só que eu acho que chega um determinado momento que a gente não pode mais ter o luxo de ser infantil na nossa oração, né? Ou não, porque Jesus é interessante que ele diz assim, se você não se fizer como uma criança, você dificilmente entenderá e herdará o reino de Deus. Essa inocência da Mel é o que nós precisamos. Nós precisamos, muitas das vezes, ter essa inocência, nesse sentido. A infantilidade que o adulto tem é diferente da inocência de uma criança. Tá. Entendeu? É outra coisa diferente. Nós precisamos ter esse coração da Mel, entendeu? Mas não ser infantil nas nossas atitudes. Como, quando a gente fala que a gente é infantil, não é porque a gente está agindo como uma criança. A criança não faria daquele jeito. A gente está agindo com imaturidade. Nós não estamos aprendendo com os nossos erros. A inocência e a infantilidade são coisas diferentes. É diferente. Então, seria nesse sentido. Então, nós realmente precisamos fazer o nosso melhor. Não precisamos nos preocupar como vai fazer. Mas da próxima vez me coloca aí que esse meu lado é melhor, esse meu perfil. Esse aqui? Beleza. Tá. Viu, Rafael? Eu não sabia. Eu fico bonito de qualquer jeito. Mas... Ei, eu escutei. Ei, bicho, desandou ali a plateia. Mas eu quero voltar a um ponto que você falou, Lava, quando você falou dos bereanos, né? A respeito que a gente precisa pesquisar. Olha que interessante. Às vezes você escuta alguém falando assim, Jesus disse que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Aí fala, peraí, deixa eu ir lá na Bíblia. Realmente está escrito aqui. Aí a gente olha só o versículo. Então, a gente tem que meditar, não é caçar versículos, porque Jesus nunca falou isso. Ah, pastor falou. Eu falei, não, ele nunca falou isso. Eu já teimei com uma série de pastores em volta e falei, olha o contexto. Os fariseus estão lá querendo pegar ele, qual é o maior dos mandamentos? Aí Jesus pega 2, esses 2 aqui são os maiores. Agora, o que Jesus manda a gente fazer, ele fala, agora eu vou deixar uma nova lei, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Já não é mais como assim mesmo, porque agora eu vou me anular. Então, inverte, é completamente diferente. Então, como a gente precisa entender, porque às vezes os falsos pregadores, eles usam a palavra de Deus, só que eles desvirtuam ela. Lembra que Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus. Então, um pouquinho só... estraga a massa toda. A massa inteirinha. Então, olha só, Jesus falou que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Olha como que estraga completamente. Se eu não amar, eu já escutei gente falando assim, se eu não amar a mim, como é que eu vou amar o outro? Então, eu tenho que amar, eu tenho que querer o melhor para mim. Eu falei, corrompeu toda a mensagem de Cristo. Porque Cristo, quando chama, fala que você tem que negar a si mesmo. E eu nego a mim mesmo em prol do outro. Então, só para a gente ter... voltando lá para a gente encaixar que eu tenho que ser bereano, mas o bereano que conhece a palavra, que contextualiza, e isso, buscar e contextualizar a palavra, tem a ver com oração. A Mel, ela é criança, ela vai orando, ela vai aprendendo, daqui um dia ela vai começar, ela vai na escola, ela vai lá na igreja, ela tem a salinha dela, ela escuta o professor, que é muito bem orientar, e vai introduzindo para ela essa palavra. Daqui um dia ela vai começar ela mesma, porque esse ensino da criança é para incentivar a criança quando ela for
começando a ter a leitura, ela mesma buscar. Ela mesma eu vi eu lembro que você está falando disso, eu vi esse processo na Ana Júlia. Né? A Ana Júlia, ela via a Mara, via você, via o Juninho, que já não é mais Juninho. Não. E hoje ela vive isso. Ela prega a palavra. Porque ela viu isso sendo... ela não só observou vocês fazendo... Né? Porque eu tenho a seguinte impressão. Né? Você, ainda mais quando tem mais ali, viu? É de graça. Tá bom. E é benta. Não, mentira. Mas eu tenho essa impressão assim, de que você não molda uma criança se ela tiver, por exemplo, a Ana Júlia, se ela só te ver pregar no domingo, isso não vai moldar o caráter dela. Mas se ela observa isso num cotidiano, aí ela cresce. Eu acho até que se ela só te observasse pregando no domingo, ela não ia, talvez nem entendesse, mas ia crescer achando que o pai dela era um charlatão. Né? Quando ela observa os pais, os irmãos vivendo isso, aí ela começa a falar assim, não, esse é o caminho. E é por isso que hoje ela tem, né, ela prega, ela ensina. Mas ela ensina, ela tem, a Ana Júlia está com quantos anos? 14. Ela ensina o melhor que uma criança de 14 anos, um adolescente de 14 anos consegue ensinar. Porque a gente só pode testemunhar daquilo que a gente tem experiência. Sim, né? Sim. Mas esse processo em si da imaturidade, da infantilidade, que é uma coisa que poucas igrejas vêm trabalhando. Né? Assim, como que você falou, eu me doar ao próximo, eu me sacrificar pelo próximo, não sou mais eu, me anular. As pessoas confundem, eu já escutei algumas coisas, eu já usei isso também, até com os jovens lá da catedral, aquela teoria da máscara de oxigênio. Né? Você tem que botar a máscara em você primeiro, para que você possa ajudar os outros. Só que as pessoas transformam isso de, não, primeiro você tem que buscar as bênçãos para você e para depois você poder abençoar. Eu não entendo dessa forma, eu entendo assim, você só vai conseguir falar de Deus e a pessoa te ouvir se você tiver propriedade nisso, né? Se você tiver abastecido desse oxigênio. E aí você consegue... Porque a gente, no final das contas, a gente sente a propriedade com a qual as pessoas falam de alguns assuntos. A gente sabe se elas têm... como é que chama? Tem o DNA. Isso. Tem o DNA disso, ou se ela está falando só porque é um texto bacana. Entendeu? Um exemplo disso é Gandhi. Uma mulher chegou para ele, né? Aí falou assim, Gandhi, eu queria que você aconselhasse meu filho. Ele está comendo muito chocolate. E ele escuta muito você. Fala para ele parar de comer chocolate. Aí a gente falou, então tá, vem daqui 2 meses. Mas você não vai falar com ele? Não, vem daqui 2 meses. Ela, tá bom. Aí ela voltou, o menino chegou. Aí falou, para de comer chocolate, chocolate faz mal. Não coma chocolate. Ele, sim senhor, sim senhor. Aí ela falou, por que o senhor mandou eu vir 2 meses para falar isso? Não é porque eu estava comendo muito chocolate também. Então eu pedi 2 meses para ficar sem comer chocolate, para me poder falar para ele parar de comer chocolate. É isso, é o exemplo, né? Às vezes, então, é o que você está falando, né? E isso tudo demanda esse processo do convívio diário com Deus. Né? Para mim, ser um exemplo, eu preciso praticar, eu preciso ter esse cotidiano da oração. A Ana Júlia, você falou, eu acho interessante que quando ela aprendendo e buscando, ela falou, pai, eu estava lendo lá, eu não vou mais esperar Jesus voltar, não. Eu falei, por quê, filha? Porque ele disse assim, quando as pessoas não estiverem me esperando é que eu voltarei, então eu vou parar de esperar. Eu falei, não, filha, esses que não estão esperando, eles não vão. Ela para de esperar. Ela era pequenininha, ela fez quando ele chegar, ela fala, você por aqui? Aí eu fui falar, olha o que é. Aí eu falei, então tá, agora vamos lá na passagem das virgens. Essas que não estavam esperando, Jesus voltou. Mas ele voltou para as que estavam esperando. Essa palavra é para as pessoas que estão desapercebidas. Vocês ficam aí desapercebidos, Jesus vai voltar e vocês vão ficar. Então eu vou ficar continuando. Eu falei, continua. Como que você entende esse processo de oração? É muito comum das pessoas, né? Porque tem aquele ditado, né?
Rafael, o negócio tá piscando aqui, ou é impressão minha? Não? Rapaz, aí, ó, eu tô vendo alguma coisa ali. Não viu, não? É minha asa. Não, eu tô ficando com medo, pô. Asa batendo ali. Desculpa. Entendi. As pessoas têm aquele ditado de que em avião caindo não tem ateu. Sim. Né? Oh, meu Deus. As pessoas têm esse costume de orar na dificuldade. O negócio ficou difícil, aí todo mundo, vigília, vão pro monte, né? E eu tenho ido pro monte todo sábado, né? Bem cedinho. E uma vez eu tava saindo ali, e aí teve um cara que era a primeira vez dele indo, ele virou pra mim e falou assim: irmão, deixa eu te perguntar, tá acontecendo alguma coisa? O que tá acontecendo? Eu falei, não. Mas eu entendi, porque eu tinha esse entendimento. Eu vou pra ir pro monte, pra sair daqui, e lá pro monte, 6 horas da manhã, pra orar, é porque o bicho tá pegando. Só que aí a gente entende o seguinte, a gente tem esse costume pra ir quando o bicho tá pegando comigo. Certo. O bicho tá pegando. A minha vida pode estar tranquila, eu posso estar em paz de espírito, mas o bicho tá pegando. Então a gente precisa, né, como que se cria, assim, congregacionalmente, como que se cria essa oração para os tempos que a gente vive? Boa, você demora, mas você acerta. Mas boa. Olha só que interessante você colocar Deus isso. Deus te abençoe. Olha que interessante você colocar isso. Não é errado quando o bicho pegar, você ir ao monte ou você buscar com mais fervor oração. Não é. Não. Porque Cristo, quando ele estava prestes a ir para a cruz, ele foi para o monte orar. E ali fervor. Mas olha a diferença de você ir somente quando. Então, esses dias aconteceu um problema, e estava um problema muito sério na vida de uma família, e a pessoa me ligou... Rapidinho, só uma observação, porque você falou disso, e a gente tende a negligenciar que em diversos momentos Cristo se isolava para orar. Sim, né? Específico, com alguma coisa específica. Mas, por exemplo, aí essa pessoa passou essa dificuldade, falou, pastor, vem para cá com a sua esposa, vamos clamar a Jesus, vamos clamar para ele vir. Aí eu falei, não funciona assim, filho, vamos fazer um culto aí? Vamos. Aí eu fui fazer um culto. Aí eu levei uma palavra, dizendo que a palavra de Deus diz que ele é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Então tá, Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Então eu vou clamar, ele vai estar ali. Mas não adianta você... Aí eu dei o exemplo. Por exemplo, você está em casa. Faltou energia na tua casa. Você vai fazer o quê? Aí todo mundo respondeu. Antigamente ia pegar a vela. Pega o celular. Né? Vai lá e liga a lanterninha e tal. E alguém que tá... Você escuta um barulho de um ladrão. Alguém que tem uma arma, ele vai lá e pega a arma. Ele sabe onde a arma está. Se for o Érico, não. Né? O Érico, não. Aí, o que acontece? E Deus? Quando está com angústia, onde é que está Deus? Onde é que você colocou Deus? Cadê a tua intimidade com Deus? A gente está tratando Deus de capacho. Sabe? Nós estamos tratando Deus assim como um... acessório. É Ele que é o nosso servo. Nós somos o Senhor dele. Então, a hora que angustiou, eu falei, cadê a tua vida? Cadê a tua vida de oração? Por que você acha que a tua família está passando por isso? Onde é que você tem colocado Deus no seu dia a dia? Aí você, de uma hora para outra, clama, oh, Senhor. Como você falou, o avião está caindo, todo mundo deixa de ser ateu. Deus, misericórdia. E cadê Deus no dia a dia? Então, quando eu tenho essa intimidade com Deus, aí eu vou clamar, Ele é o socorro bem presente. Então, só que eu não estou clamando a Deus só nesse momento. Às vezes, eu tenho porque o texto diz, lançai aos pés do Senhor todo o que é a nossa ansiedade. Eu vou lá, lanço, mas sempre confiando que a vontade dele tem que ser feita. Jesus, no Getsemane, ele expõe, ele não queria beber daquele cálice, a separação com Deus, mas ele fala, seja feita a tua vontade. Então nós devemos lançar sim ao Senhor as nossas ansiedades. Se eu estou angustiado, eu estou desempregado, eu preciso de um emprego, mas faça conforme tu queres, cumpra-se em mim a tua vontade. Nós precisamos ter essa coragem de pedir isso a Deus. Mas eu preciso ter intimidade com o Senhor. Por isso, lembra no começo, a oração sem cessar? Porque quando chega nesses momentos, está no comum. Não, filho, eu estou aqui, se acalme.
Ele envia alguém, ele coloca alguém. Esse dia eu estava passando por um processo muito angustiante, muito, muito mesmo. E eu clamei ao Senhor em lágrimas, Senhor, me ajuda. Aí quando eu terminei, aí meu celular estava na cabeceira, quando eu olhei, tinha uma mensagem lá. Falou, Júlio, não desiste, olha o que você fez pela minha família, o que você tem feito esses anos todos. Permanece, eu sei que as dificuldades são grandes para você. Eu falei, ó como é que Deus... Pronto, já encheu, que eu fiquei cheio. Mas você está entendendo? Você tem essa... Normal, você tem intimidade. Então, oração, né, ela não pode ser orações pontuais. Ela pode ter, sim, os momentos pontuais de determinadas coisas, mas ela precisa ser constante. Eu preciso ter uma intimidade com Deus para mim saber onde é que Ele está. É porque as pessoas acham também que só porque você ora, você está imune. Né? Não, de jeito nenhum. Então, as pessoas, mas você estava passando por dificuldade, um homem de oração. Quanto mais a gente ora, mais a gente vê aonde que as trevas estão chegando. E aí você sente, né? Você acaba que você tem uma congregação que está ali, que depende do pastor, você sente os teus problemas, você sente os dos outros. Então, por isso que a oração não pode parar. Tem gente que acha que é o pastor, e o pastor às vezes irresponsavelmente se coloca assim, dizendo que ele não tem problema, que ele é perfeito, a família dele. Não é assim. E você vê, olha para Paulo. Nossa, Paulo era um cara vivia muito bem, nos melhores hotéis, comia do bom e do melhor. Olha como é que ele terminou. Olha Cristo clamando na oração dele. Ele recebeu o que ele pediu? Não. Ele foi para a cruz, cumpriu o propósito de Deus. Então, a gente tem que sempre, Deus vai responder positivamente. Ele tem um segredo para Deus sempre responder positivamente a sua oração. O segredo é toda ela você terminar falando, seja feita a tua vontade. Pronto, aí Deus vai responder positivamente. A vontade dele vai acontecer. Você está preparado para isso? Você tem que confiar, porque ela é boa, agradável e perfeita. Quando eu confiar nisso, aí pronto, não importa o que aconteça. Porque aí Paulo fala, morrer é lucro, querido. Morrer para mim é lucro e viver é Cristo. É um negócio que eu acho interessante nisso também, é que quando as pessoas perguntam, né, existe uma concepção para quem não é cristão de que a pessoa só se converte porque está passando por um momento muito difícil. Né? Ou está com uma culpa muito grande, ou está com uma necessidade, ou medo. E eu lembro que quando eu me converti, aí que os problemas começaram a aparecer. Mas eu lembro que eu cheguei a questionar isso. Eu falei, agora que eu entendi, que eu me entreguei, que eu me converti, que eu estou disposto, a minha vida vai virar de cabeça para baixo. Mas é porque estava tudo fora do lugar. Então precisava virar de cabeça para baixo. Então, às vezes, quando você começar esse processo de oração e você começar a obter respostas, essas respostas não vão ser agradáveis para você, porque se tratam de situações que você precisa resolver. Né? Como, por exemplo, a gente trata muito com o empresário. Como que está a tua vida empresarial? Tua empresa está tudo legalizado? As notas... as questões trabalhistas. Aí o cara fala, mas aí vai quebrar a minha empresa. Que assim seja, se for necessário. Mas é fácil para você falar. Cara, não é fácil falar. Mas a gente tem que ter um entendimento de que se for necessário, tem que acontecer. Sim, vai começar tudo certinho, né? Exatamente, porque eu entendo assim, né? Quando na nossa a caminhada, ela é feita num caminho. Sim. E aí o caminho é esse aqui, né? Daqui até essa caixinha aqui. Aí eu começo a andar para cá. Aqui, nesse ponto aqui, eu me desviei e comecei a andar para cá. Quando eu cheguei aqui, eu reparei, eita, tá tudo errado. Deus não vai abrir um atalho para cá. Ele vai me arrastar para cá, para eu consertar tudo que eu fiz nesse caminho. Para eu chegar lá aos cacos. Mas vou chegar, de certa forma, né, tranquilo, em paz. Porque os erros cometidos foram corrigidos. Certo. Ou pelo menos né, houve um acerto aí de contas e eu chego lá sem deixar pendência. Por quê? Que é aí que eu vejo a questão das atitudes alinhadas com a ação. As pessoas vão me julgar, elas não sabem pelo que eu estou orando, mas elas veem o que eu estou fazendo. Entendeu? Tá. E aí nisso que o cristão é julgado. Você sabe por que a gente erra na oração?
porque a gente não compreende a promessa de Cristo. Porque essa caixinha, que é o nosso destino, às vezes a gente entende que é o quê? É a família bem-sucedida, é a cura da doença, é a empresa toda arrumadinha. E não é. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha uma empresa próspera, tenha uma saúde forte. Um carro zero. Um carro zero. Não é isso. Tem o quê? Vida eterna. Aí Paulo vai dizer assim, não atentais para as coisas que você vê, mas para as visíveis, mas para a invisível. Quero. Cappuccino ou café? Cappuccino. Aí, se você tomou cappuccino, vou tomar cappuccino. Sei lá. Sim. Toma primeiro, depois. Então, e você vai ver, nós temos que olhar para as coisas do alto, não para as coisas daqui. Então, nosso alvo tem que ser a eternidade. Quando você compreende isso, aí a tua oração é diferente. Então aí por isso que Paulo diz, eu aprendi a viver de qualquer jeito, tendo muito ou tendo pouco, passando por aflições ou não. Por quê? Porque Deus que me fortalece, porque o meu destino isso está garantido. Então isso modifica muito o processo como eu vou orar se eu entender isso. Então eu preciso ter essa compreensão do que é a promessa de Deus para a minha vida. Porque essa vida, não dá para a gente apostar nessa vida, isso aqui é muito... O mundo está corrompido. E é muito rápido, passa muito ligeiro, não pode ser só aqui. Você já pensou? Então, sabe, nós tínhamos uma amizade, com o Osmar, e aquilo era muito bom. Acabou, e aí? Aí a vida fica sem sentido? Não fica. Porque eu sei que daqui a pouco nós vamos estar tudo junto de novo. Né? Então, é essa percepção que nós temos que ter. Não significa que eu tenho uma ansiedade, agonia, não fique com ela, lance para Jesus. E, Senhor, pega ela e faz a tua vontade em mim. E aí a gente vai caminhando de fé em fé. Eita. Pois, bom, alguém tem alguma pergunta aí, Natália? Não? Pô, vai orar, irmã. Pastor, por enquanto, até a gente gravar o segundo episódio, eu tô bem satisfeito com o que a gente conversou. Porque eu acho que a gente precisa desse entendimento da oração, da transformação através da oração e do que é de fato aquilo que é uma vida cristã, que é uma vida de oração. Correto. Essa oração vai fundamentar toda e qualquer atitude nossa e vai nos trazer serenidade em toda e qualquer consequência dessas orações. Ok. Sendo do jeito que a gente quer ou não. Verdade. Né? E é isso. Eu te agradeço muito por ter vindo. O privilégio é meu. A conversa foi excelente, sempre edificante. E que eu espero que as pessoas tenham aprendido também um pouquinho e consigam construir esse hábito para que elas tenham mais comunhão com o Pai. Eu aprendi bastante, a gente vai aprendendo no dia a dia e que Deus possa continuar lhe usando a todos vocês, que isso aqui seja um canal realmente de bênção. Nós precisamos usar, eu sempre falo assim, isso aqui tem sido uma armadilha muito grande de Satanás. Esses dias eu levei uma mensagem na igreja, tem um programa uma empresa espanhola que fez um cálculo lá e disse que nos nossos próximos 30 anos nós vamos gastar 10 olhando para uma tela de celular. Então nós precisamos usar essa tecnologia, olha só o texto, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu tenho que usar isso para o bem. Então que seja realmente um canal de bênção, que pessoas possam ser alcançadas e que o Espírito Santo verdadeiramente nos dê esse discernimento. Amém. Amém. Amém.